Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos começar hoje, né, na apostila, página 241. Semana passada a gente começou a entrar então no sistema urinário, falando um pouquinho da formação da urina, falando também sobre os órgãos que formam, né, e como que se dá o processo então de filtração do sangue para a formação da urina e dessas excretas, né, é um sistema muito importante para a saúde, né, para o nosso organismo se manter saudável, então ele tem que estar em pleno funcionamento. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os problemas que podem vir do sistema urinário, né? Então essa radiografia mostra a imagem de cálculos renais. Vocês já ouviram falar? Vocês já tiveram casos, né? Já ouviram falar sobre cálculos, né? E assim, normalmente ela se manifesta na forma de uma dor no abdômen, né? Do lado do abdômen, mais pelas costas, né? Então vamos entender que nossos rins ficam mais na parte de baixo, assim. E é onde eles ficam, esses cálculos, eles ficam alojados, né? Então, isso aqui é a imagem de uma radiografia com a imagem desses cálculos aqui. Então, ele é de fácil diagnóstico até, né? E também, se você consegue se recordar de alguém na sua família, né, que já teve problemas, ou mesmo vocês que estão ouvindo esse vídeo, né? Então, os cálculos urinários, né, eles provocam muita dor, né, no ser humano, né? Então, assim, caracteriza por muita dor. E é a presença de pequenos cálculos nesse sistema urinário, né? Então, algumas substâncias presentes na urina, como sais minerais, o ácido úrico, eles podem aglomerar em forma de cálculos. Cálculos são como se fossem pequenas pedras, né? Pequenas pedrinhas que vão então se aglomerando. É como se essa ingestão maior, né, uma ingestão alta de sal, faz com que esses sais se cristalizem, né, dentro do nosso trato urinário, né? Então isso causa uma dor, né? E eles podem em algum momento obstruir essas vias urinárias, né? Então a gente viu que o sangue é formado dentro do rim, né? A formação acontece ali e depois ele é levado para o ureter em direção à bexiga urinária. Então, às vezes, ele entra dentro desses canalículos, né, que são o caminho, então, da urina, e aí eles podem causar muita dor e uma incontinência não, uma dificuldade até para urinar, né? Então, para a gente conseguir evitar a formação deles, né, uma das principais recomendações é a ingestão adequada de água. Então, assim, a gente tem que beber muito líquido, né? O que se recomenda é que beba-se em torno de 2 litros de água por dia, né? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso quando se você percebe até em você, né, uma certa dor ao urinar, então comece a primeira coisa a pensar é nessa quantidade de água que você está ingerindo, né? Então, assim, quanto mais diluída está a urina, menor é a condição para a formação desses cálculos, né? Desculpa. E a ingestão de sal de alimentos de origem animal também pode contribuir para a formação de cálculos urinários. Por isso que a gente se discute tanto a questão da quantidade de sal que a gente põe no alimento, né? Então, é uma das características que a gente tem que parar e analisar. Né? Outras coisas, né? Atividade física, manter a massa do corpo adequada, né? Então, assim, não ter um sobrepeso. E o tratamento, normalmente, ele é indicado por médicos, né, para essa doença. Então, se você está sentindo, né, se você sente uma dor muito forte, o mais indicado mesmo é procurar um médico, né? E você acha que você bebe água de uma forma adequada? Né? Então, e aí que você começa a pensar como que você poderia tratar isso? Né? Então, uma das saídas que eu vejo para a gente conseguir medir a quantidade de água é colocar água dentro de garrafas, né? Então, assim, sei lá, você coloca 4 garrafinhas de 500 ml. Você precisa beber essas 4 garrafinhas durante o seu dia. Então, se vocês nunca pararam para prestar atenção à quantidade de água que vocês ingerem, é um bom exercício, sabe? A gente começar, vocês tentarem medir,
pelo menos no dia de hoje, quanto de água que vocês estão bebendo, né? E depois a gente pode até trazer essa conversa lá pro nosso chat lá no WhatsApp. Então vamos continuar, né? Um outro, né? Alguns procedimentos, né, que são a retirada desses cálculos, né, feito de um procedimento cirúrgico, né, encontra-se os cálculos, entra em contato com os cálculos, eles se fragmentam. Mas esse é um dos últimos casos, né, tipo assim, a maioria das vezes o que se tenta é fazer com que o próprio organismo elimine ela de forma natural, mas dependendo do tamanho desse cálculo, ela simplesmente não consegue, né. E a outra doença do sistema urinário muito importante é a infecção urinária, né? Que é uma infecção, né, causada por algumas bactérias intestinais, principalmente, né, na uretra, nos ureteres, na bexiga urinária e até mesmo nos rins. Né? Quando essa infecção ela atinge a uretra, os ureteres e a bexiga, é denominada cistite. Né? Então, normalmente, principalmente mulheres, né, mulheres têm um caso maior, até pela questão da limpeza, né, como que a gente realiza a limpeza do nosso trato, né, então está muito relacionado, porque como são regiões muito próximas, né, o ânus e a uretra, essa infecção através dessas bactérias que estão no nosso intestino podem, então, chegar até a nossa uretra. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, principalmente as mulheres, né? Então, quando essa bactéria, ela atinge a uretra, os uretreres e a bexiga urinária, ela é chamada de cistite. Não sei se vocês já ouviram falar. Então, assim, ela é bem comum, né? E pode acontecer de uma forma até recorrente, né? E neste caso a pessoa pode apresentar sintoma como ardência durante a micção, sensação de bexiga cheia mesmo após a micção, né, um aumento dessa micção, um aumento da frequência, uma urina um pouco mais escura, e aí o que a gente fala quando a gente tem uma infecção, né, o odor começa a ficar mais forte, né, e aí no último caso é quando o sangue mesmo começa a sair na sua urina. Né? Quando ela atinge os rins, ela é chamada de pielonefrite e ela é bem perigosa, principalmente para as mulheres grávidas, né? Que porque normalmente a infecção urinária, quando ela vem com essa dor, né? Principalmente na hora de realizar a micção, ela é um bom sinal, mas às vezes ela simplesmente não se manifesta, né? E aí quando ela atinge os rins, ela é chamada de pielonefrite. E apresenta sintomas como dor na região lombar, febre, calafrios e mal-estar. Né? Então, a gente tem que procurar um médico, a partir do momento que você está sentindo isso, né? Está sentindo uma dor, né? Um incômodo ao urinar, a gente tem que procurar um médico, né? Porque normalmente o tratamento, como é uma bactéria, vai ser na base de antibiótico. Né? E a melhor maneira da gente tentar evitar essa infecção é higienizar corretamente a região genital, né? Fazendo com que bactérias, então, não cheguem na uretra. Então, por isso que quando a menininha, desde pequena, como é que a gente ensina uma criança, uma menina a se limpar, né? Então, para não fazer contato, né, do ânus com a uretra, né? O caminho que se deve fazer, né? Então, da uretra em direção ao ânus e nunca do ânus em direção à uretra. E a outra doença super importante, né, que a gente tem muitos casos, é chamada de insuficiência renal, né? A doença renal crônica atinge 1 a cada 10 pessoas, né? Sofre de uma doença renal crônica, uma doença renal crônica é uma doença que não tem cura, né? Então ela pode estar no seu processo agudo, onde a pessoa está sentindo muita dor, mas ela sempre vai ter essa doença. Então uma pessoa que não vai existir uma cura, né? Porque tem aí, no caso, uma parada desse rim. Né? A doença renal crônica ou suficiência renal crônica, relatada na reportagem acima, é um problema de saúde caracterizado pela perda das funções dos rins. Então, esse órgão chamado rim, ele simplesmente para de funcionar. Né? É uma condição na qual os rins perdem de maneira lenta e progressiva a capacidade de filtrar o sangue. Então, por exemplo, uma pielonefrite mal curada pode causar futuramente
essa insuficiência renal. Então, por isso que é tão importante a gente tratar muito bem a infecção urinária, porque senão ela pode causar futuramente essa doença que é bem mais grave. Né? Então, assim, quando a gente tem a perda, né, tipo, os rins simplesmente param de funcionar, a gente tem ele perde a sua capacidade de filtrar o sangue. Então, por mais que a gente tenha 2 rins, né, ele vai perdendo a sua capacidade, né, quando a gente tem a insuficiência. E a sua causa está relacionada principalmente a diabetes mellitus, a hipertensão arterial e a infecção dos glomérulos, né, que são aqueles glomérulos de Malpighi lá do rim. Né? E uma das saídas, né, para quem tem essa insuficiência renal, então essa pessoa simplesmente tem um rim que não consegue trabalhar. Então, ele precisa usar de algum artifício. Ou ele tem um transplante, né, um transplante de rins, que é uma coisa relativamente simples, normalmente um ente da família faz a doação. Ou se ele não consegue, não existe compatibilidade, ou se os 2 rins, né, já perderam a sua função, aí ele começa a ter que fazer esse tratamento que é chamado hemodiálise, né, que o sangue então não é filtrado, gerando um acúmulo de substâncias tóxicas no corpo, porque o rim ele é muito importante, é ele que tira essas excretas, todos esses metabólicos tóxicos não podem ficar dentro do nosso corpo, eles precisam ser eliminados. Né? Então, um dos tratamentos que é feito é hemodiálise, né? Então, o sangue sai da artéria do paciente, é encaminhado em um aparelho, que vocês estão vendo aqui a imagem, né? Nesse aparelho, o sangue passa por uma série de tubos, né? Que vão fazendo, então, a filtragem e a passagem dessas excretas e impede a saída de células de proteína do sangue, né? E aí, essa máquina vai, então, fazer o papel dos rins na retirada, então, das excretas e da devolução depois do sangue para o seu organismo, né? O sangue livre das excretas é encaminhado novamente para o corpo do paciente e ela é feita normalmente 3 vezes por semana. Normalmente, quem faz sessão de hemodiálise já apresenta um certo inchaço, né? São pessoas que têm normalmente uma retenção de líquido porque ela simplesmente não consegue executar a tarefa do rim, né? E aí é isso, aqui a gente tem uma atividade falando sobre, né, a doação de órgãos, uma vez que a doação de rim ela é uma das grandes, né, a gente pode até propor uma atividade para vocês, e aí a gente vai vir aqui para as últimas atividades do capítulo, tá, na página 246, isso aqui vai ficar de tarefa para vocês executarem, tá, esses 3 aqui. Essas 3 páginas, e aí a gente está terminando o sistema excretor também, tá? Então a gente se vê lá no chat do WhatsApp para a gente trocar um pouco. Um beijo.